Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritavam. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve-se a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Obrigado, Cate. Vamos orar mais uma vez? Jesus, obrigado porque nós podemos agora ter esse tempo especial, Deus, buscando a Tua voz, buscando o Teu Espírito Santo aqui em nosso meio, falando e nos guiando, nos direcionando, Deus. Nós dependemos de Ti, Deus. Para onde iremos se só Tu tem as palavras de vida eterna? E nessa manhã eu peço que o Senhor fale conosco, Deus. Não nos deixe tontos, sem escutar a Tua voz, distraídos, prestando atenção em qualquer outra coisa. Não, Jesus. Por favor, atrai os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa atenção para a Tua voz, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, meus queridos, amém? Bom dia mais uma vez, bom dia. Bom, queridos irmãos, a gente está chegando ao fim da nossa série de Marcos. Estamos no capítulo 15 de Marcos. Já vimos todo o trajeto que o evangelista Marcos, o amigo ali de Jesus, escreveu. Desde como ele foi preparando o caminho, anunciando esse rei que viria. João Batista, o primo de Jesus, já era esse arauto, né? Esse homem que gritava: o rei está vindo, o rei está vindo. Eu estou preparando aqui, abrindo as veredas, né? Abrindo os caminhos para que o rei chegue. E o livro de Marcos é esse livro tão monárquico, assim, falando sobre o rei que está vindo. Marcos, ele parece não perder tempo, ele quer contar o máximo de coisas que Jesus tem feito, está fazendo, apontando a divindade de Jesus. Veja, ele fez isso, daqui ele foi para lá, e daqui ele fez aquilo, e daí, como se Jesus não tivesse parado, e de fato, ele não tinha parado, ele não parava nunca, porque ele estava sempre agindo em prol da sua missão. E a gente vai vendo os 15 capítulos de Marcos aqui, né? Temos aí a série, ela está gravada, você pode ir acompanhando. E agora a gente vai chegando no finzinho do livro de Marcos. Um tempo atrás o Felipe falou sobre o que realmente importa. E aí Jesus, no capítulo 13, fala sobre o fim dos tempos, o fim dos tempos deles, o fim do nosso tempo, o futuro, como acontecerá. E no último domingo o Mano nos conduziu num olhar tão teatral, poético eu diria, sobre a ceia, sobre o Getsêmani, sobre aquela prensa, sobre nós passarmos por um momento de aperto onde o óleo de fato é extraído ali. E Jesus era quem estava passando por um momento de angústia e de dor, porque ele sabia que amanhã, ou em poucas horas, ele seria prensado. Marcos capítulo 15 vai falar sobre a crucificação. Veja, esse capítulo aqui, dá uma olhadinha para essa cruz que está aqui, né? Essa nossa cruz de uma madeira, né? De alguma espécie. Por que a cruz, né? Por que a gente coloca a cruz? Porque a cruz
tem tanto significado para nós. Há 2000 anos nós andamos com cruz no peito, colocamos na parede, no carro, falamos sobre cruz. Por que a gente tem esses 2 pedaços de pau aqui, nesse formato, que simbolizam algo tão importante para nós? Eu queria que você prestasse muita atenção, porque nesse domingo a gente vai olhar para um texto tão importante. Toda a Bíblia é importante, mas essas horas da crucificação de Jesus, elas são o ápice do que já aconteceu até hoje em toda a nossa história. Bem, o que estava acontecendo antes, um pouquinho antes do que o Mano pregou, né, do domingo passado? Eu vou te ambientar para tu já chegar no ritmo certo do que está acontecendo, porque o capítulo 15 ele começa logo após essa prensa toda que o Mano trouxe para a gente no domingo passado. A chegada do rei, né? É isso que o livro de Marcos tem falado. A chegada do rei, o rei está vindo, o rei está vindo. Isso tudo gerou esse alvoroço no povo. O povo inteiro ficou, por um lado, cheio de expectativa, por outro, cheio de uma esperança até infundada, porque eles queriam, na verdade, destruir Roma, né? E ganhar o poder da força. Por outro lado, inveja, porque quem é esse cara que está ganhando o coração do meu povo? Os líderes judeus pensavam. Por outro, ódio. Porque perante Deus você sempre tem 2 alternativas, ou você se ajoelha e adora, ou você mata ele. E aí começou a gerar ódio nesses líderes e em alguma parte do povo também. E aí, até que depois de muita pressão, Judas, um dos 12 discípulos, traz Jesus. Ele é tomado pelo próprio diabo e traz Jesus, vende Jesus por 30 moedas. E aí Jesus está lá, faz a ceia, como a gente acabou de fazer aqui, e fizemos na semana passada também, faz a ceia, faz uma última janta ali com os seus amigos, com os seus discípulos, Judas entre eles, inclusive. Ceia ali com eles, e eles cantam uma canção, e vão então para o Monte das Oliveiras, onde eles, lá no Getsemane, né, esse lugar da prensa, e ali eles vivem os últimos momentos com Jesus, antes dele ser preso. Nisso Judas sai e volta já com centenas de soldados. No meio da madrugada, aquele jardim é inundado por centenas de homens armados, dispostos a prender Jesus. Jesus é preso, levado para a casa dos altos líderes judeus, Caifás, Anás, os homens que mandavam nos judeus, religiosamente ali nos judeus. E Pedro é um desses que entra sorrateiramente, consegue ficar ali acompanhando o que está acontecendo. Provavelmente é um dos que conta para Marcos tudo isso, porque poucos conseguiram ver o que estava acontecendo. Pedro era um desses. Mas claro, quando é confrontado, e aí, tu não é parecido com Jesus, até o jeito de falar, meio galileu, assim, e Pedro nega Jesus, se colocando muito mais ao lado de Judas do que de qualquer outro. E Jesus está lá sozinho, negado, traído. E quando o sacerdote, aqui no livro de Marcos, finalmente pergunta de maneira muito direta para ele: ei, você é o Cristo? Você é o Messias? Você é esse rei que todo mundo está falando e está anunciando? E Jesus fala: sou. Sou. E em grego é ego eimi. Uma das grandes frases que tem no Novo Testamento, sempre que Jesus fala eu sou. Talvez você se lembre do nome de Deus, que é eu sou. Bom, o objetivo nessa manhã é crer e confiar que a morte de Jesus nos garantiu a vida eterna. Após o estudo que eu te contei, versículo 1 do capítulo 15. Logo pela manhã, e aqui a gente está falando de madrugadinha, cedinho, os principais sacerdotes que já tinham feito tudo isso com Jesus, né, estavam ali com Jesus confessado, digamos assim. Os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, ou seja, toda a cúpula religiosa, e não só religiosa, mas de política e de liderança local, ali judaica, isso lá em Jerusalém. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Jesus ele tinha sido condenado pelos líderes judeus por blasfêmia. Blasfêmia foi a acusação que eles fizeram. Quando o sacerdote escuta ego eimi, não foi nisso, né? Foi na língua deles, que talvez até foi um Yahvé, que Jesus falou, um eu sou. Essa que é a verdade. O sacerdote rasga as roupas, porque fala, isso é blasfêmia, isso é loucura. Como você está falando que você é o próprio Deus, é o próprio Cristo? No versículo 18 do capítulo 5 de João, não precisa abrir,
Veja como isso era importante para os judeus. Versículo 18 diz assim: por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, que era uma das várias coisas que Jesus fez para causar essa polêmica e atrair a atenção dessa liderança, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo. O ódio que ia surgindo no coração desses líderes era porque alguém estava falando: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. E quando Jesus de fato confessa nessa madrugada, na casa do sacerdote que ele era, eles rasgam as roupas e falam: isso é blasfêmia. E condenam Jesus por blasfêmia. Agora, um judeu não podia matar outro judeu, porque por mais que a gente fale sobre os judeus de Jerusalém, esses líderes do povo e tudo mais, eles ainda estavam debaixo de um jugo muito pesado, que era o de Roma. Quem mandava de fato em toda aquela região, já há uns 50 anos, mas era Roma. Roma era o império que governava o mundo conhecido na época inteira. E ali eles botaram um rei chamado Herodes, que era um rei quase que de fachada, assim. O seu pai era esse que eu tinha pregado há uns domingos atrás, que construiu ou ampliou o templo, né? Aquele templo que Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra. O seu pai era esse, e agora o filho estava ali reinando quase que de fachada, porque o rei não tinha tanto valor naquela situação lá quanto o homem enviado por Roma, de fato, que eles chamavam de governador, que era Pôncio Pilatos. Quem mandava em toda aquela região, a região da Síria, que é uma região bem maior do que Jerusalém. Jerusalém era uma cidadezinha, como se Herodes estivesse aqui, tudo acontecendo aqui em Santa Cruz, e Pôncio Pilatos mandasse na região sul inteira do Brasil. Um cara bem maior, que governava toda aquela região. E aí ele estava lá, porque era um dia de festa, era Páscoa, era toda uma comemoração importante para os judeus, e os judeus sabiam que mesmo que Jesus tivesse aos olhos deles blasfemado e falado algo absurdo: eu sou Deus, eles não podiam matá-lo por isso, porque quem mandava era Roma. Então eles levam Jesus até a casa, até o palácio ali de Pilatos. Versículo 2: Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor que está dizendo isso. Tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: ei, você não vai responder nada? Veja, quantas acusações fazem contra você. Quem cala, consente. Jesus, Pilatos diz. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Pilatos era esse governador, era a autoridade ali naquela região. Quem o Império Romano tinha decidido que podia, aí sim, mandar matar e fazer qualquer coisa ali naquela região. Mas, ao mesmo tempo, os líderes judeus não podiam chegar lá e acusar Jesus de blasfêmia. Porque isso tem a ver com a religião deles. Ele está dizendo que a religião... Pilatos talvez dissesse: o que eu tenho a ver com isso? Mas é por isso que a gente quer matar ele. Não, vocês não podem matar uma pessoa porque ela está desobedecendo a religião de vocês. Não é assim que funciona aqui em Roma. Por isso os líderes judeus trazem Jesus e acusam ele de outra coisa. Ele é um rebelde político. Aí a acusação ganha muito mais força, porque Pilatos é forçado a agir. Se ele está sendo acusado de ser o novo rei dos judeus, tudo que o Império Romano não queria era uma insurgência, alguém que rompesse com o Império. Algo que daqui a uns 40 anos depois disso acontece, e por isso Jerusalém é destruído, o templo é destruído, porque eles se rebelam. Então veja, quando eles levam a acusação, eles precisam algo bem mais do que religião, blasfêmia. Eles acusam Jesus de ser esse perigoso, rebelde, político, disposto a tomar o reino de assalto. E a resposta de Jesus, quando Pilatos o indaga: você é o rei dos judeus? Ela é tão sagaz, ela é de uma inteligência divina, de fato, porque Jesus fala assim: é tu que está falando isso. E quando Jesus diz isso, ele não está dizendo não, e ele não está dizendo sim também. Porque de fato Jesus é o rei dos judeus? Sim ou não? Sim, é o rei dos judeus. Daqui a alguns anos vai ter um judeu reinando o mundo inteiro. Jesus, ele é o rei dos judeus. Mas
ele era esse rei aqui? Era esse tipo de reino que tanto Pilatos entendia, quanto o César, né, o imperador romano entendia, ou quanto os próprios judeus queriam que fosse um rei que nem Davi outrora foi? Era esse tipo de rei aqui? Não, claro que não. E Jesus ele dá essa resposta dupla, assim, que responde das duas maneiras. Eu acho que a nossa maneira de se relacionar com os governos deve seguir esse mesmo tom de Jesus. Às vezes muitos querem escapar totalmente do envolvimento com a sociedade, com os governos, com os poderes. Minha pátria não é daqui. Eu não mexo com a sociedade, eu não me envolvo com a sociedade. Isso aqui não é comigo. E Jesus, na verdade, nos mandou sermos, sim, sal e luz. E sal e luz está onde? Está inserido na sociedade. Está no meio das coisas que estão acontecendo. Martin Luther King falou aquela frase famosa: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Nós somos chamados, sim, a nos envolvermos. Não devemos fugir da sociedade. Se envolva, sirva e ame as pessoas como você puder. Agora, outros querem dominar todas as esferas do governo e reinar pelo poder, pela força. Precisamos eliminar todos que não creem como a igreja, que não pensam como a igreja. Não há chance de ter alguém no poder que... Não é assim que Jesus também encara a situação. Paulo nos lembra muito bem que nossa luta não é contra carne, contra sangue, contra as forças espirituais, E Jesus faz questão de evitar qualquer tentativa de golpe, de ganhar o poder dessa maneira. Não é sobre isso. Não compre essa ideia de que o problema é a falta de poder da igreja. Os discípulos de Jesus, eles não são chamados para se omitir, é verdade, mas também não para dominar politicamente. Bom, versículo 6. Por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Aqui tinha uma tradição que acabou ganhando corpo ali, de que sempre que estava uma festa grande e tinha alguns presos, eles podiam dar uma anistia ali, liberar um desses presos. Aquele que o povo mais quisesse. E aí Pilatos percebe uma oportunidade ali, porque ele não estava de fato nem um pouco convencido em condenar Jesus. Os outros evangelistas, né, Mateus, João, Lucas, vão dando outros aspectos de como Pilatos, na verdade, estava bem em crise sobre matar esse homem que, aparentemente, como o texto diz, os líderes judeus só estavam com inveja. Então Pilatos vê aí uma oportunidade, talvez nessa festa, a gente agora da Páscoa, talvez solta um dos líderes aqui, um dos presos. E aí Pilatos apresenta Barrabás, que esse sim tinha sido preso por insurgência, por rebeldia, por participar de assassinato, de tentar tomar o poder à força. Era justamente o que estavam acusando Jesus. Então Pilatos sugere, veja, tem aqui Barrabás. Em versículo 11, mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. E Pilatos perguntou, o que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? Lembra que uma semana atrás eles estavam cantando Hosana, Hosana, esse é o rei dos judeus? E eles gritaram, crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse, tentando colocar um senso aqui, né? Ei, mas que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais, crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E aqui tem uma ironia daquelas que só Deus gosta de fazer, controlando a história toda, porque Barrabás é um nome judeu, e é um nome que significa Bar é filho, e Abá é pai. Então é o filho do pai. Barrabás significa o filho do pai. Filho do pai. Eles escolhem o filho errado do pai. Jesus estava sendo condenado por falar, eu sou o filho do pai. Não, aquele é o filho, solta aquele filho do pai. Jesus é então condenado à cruz. Aquele que só tinha feito bem às pessoas, curado, salvado,
libertado tantos, aquele que de maneira alguma queria se revoltar contra Roma, esse que de fato era o Filho de Deus, esse foi condenado no lugar de Barrabás. Você já se sentiu injustiçado? Já se sentiu passado para trás, talvez no trabalho? Aquela pessoa pegou a promoção de mim, ou ele falou mal de mim para conseguir ganhar mais dinheiro, ou vender, ou, enfim, o clima de trabalho é um clima de trapaça, eu me sinto injustiçado toda hora, ou no casamento, isso é tão comum, ele não me entende, não me escuta, ele finge coisas para tentar trabalhar menos, ou não valoriza o meu esforço, ela não valoriza o meu esforço, eu me sinto injustiçado, sim. Aquele parente que parece que está sempre bem, e você está sempre meio sofrendo, só que ele é um cara avesso, ganha mais, fazendo tudo meio errado, assim, tu sempre fica com esse sentimento de injustiça. Às vezes coisas simples, como ser fechado no trânsito, já te gera uma indignação, ou ter sido roubado, coisas mais sérias. Quando eu comprei o meu carro, esse carro que a gente tem, no outro dia, eu demorei muito para comprar, e o meu movimento para comprar o carro foi um movimento simplesmente em amor, porque a gente tinha um carro bem melhor, assim, bem mais confortável, né? Mais barato, mais fácil de manter. E a gente entendeu que ia vir mais um filho. E aí a Suzy engravidou e a gente agora estava esperando a quarta, que é a Lily. E aí a gente percebeu que 4 mais 2 dá 6. E olhava para trás e cabia 3 atrás, mais 2, 5. A gente vai precisar trocar de carro. Então a gente começou a correr atrás disso, e aí Deus foi dando ofertas para nós, a gente conseguiu chegar nesse carro. Eu comprei ele numa sexta. No sábado eu fui sair e ele não andava. Estava estragado. O senso da direção ali, o senso de ângulo da direção estava quebrado. Eu falei, fui passado para trás. Claro, alguém me enganou, fiquei com um senso de injustiça, né? Me roubaram. O que você acha que não é justo que acontece com você? Quando que você vem com esse sentimento? O discípulo de Jesus, ele lida muito bem com a injustiça. Sabe como? Oferecendo o outro lado, oferecendo a outra face. Jesus estava sendo completamente condenado injustamente nesse momento. Mas isso não é o mais importante. A condenação de Jesus ela é injusta, sim, no aspecto terreno, mas especialmente no aspecto espiritual. Isso que eu quero caminhar com você. Jesus ele é entregue para os soldados, ele é condenado, crucifiquem. Jesus é entregue para os soldados e aqui Jesus foi humilhado, machucado, batido, cuspido. Eles batiam na sua cabeça, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram nele. Os soldados, eles o vestiram de maneira sádica, como um rei, botaram uma capa vermelha nele, botaram essa coroa, e veja, os soldados se ajoelhavam, esses que tinham cuspido no rosto de Jesus, se ajoelhavam, e eles mesmos falavam, Rei dos reis, nós estamos adorando o Rei dos reis, esse é o Rei dos judeus. De fato, um dia eles vão fazer isso mais uma vez. Vai chegar o dia em que esses mesmos soldados vão se ajoelhar diante do mesmo Jesus. E talvez com um coração bem diferente, bem mais pesado. Em seguida, versículo 24, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9h da manhã, quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz, numa tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele, o Rei dos Judeus. É por isso que ele está sendo crucificado. Ele disse, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ele, caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam dizendo assim, ei, você que era capaz de destruir o templo, não disse que o templo seria destruído? E agora, pelo menos se salva. Desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, esses que tinham crucificado, mandado crucificar Jesus, os mestres da lei, também caçoavam dele dizendo, ele salvou a tantos. Olha como eles reconhecem agora, de fato, ele fez tanta coisa boa, salvou tantas pessoas, libertou tantos de demônios, alimentou tantos, curou pessoas.
E agora parece que não pode salvar a si mesmo. Vamos ver se o Messias, o rei de Israel, desce agora da cruz e então nós vamos crer nele. É isso que os líderes falaram. Então os ladrões que estavam à sua direita e à sua esquerda o insultavam. Todo dia tem alguém zombando de Jesus. Até hoje. Até hoje. Todo dia tem alguém que está zombando de Jesus. Mas não é para sempre. Não vai ser para sempre. Chegado o meio-dia, houve, versículo 33, chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 da tarde. E às 3 Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sendo condenado injustamente? Sim. Jesus tinha feito algo para merecer estar ali? Não. Aquela condenação, de fato, era totalmente injusta. Mas, veja, essa injustiça terrena não é o mais importante. A injustiça, de fato, ela é no aspecto espiritual. Ali na cruz, Jesus não estava sendo apenas condenado por Pilatos ou pelos líderes judeus. Quem estava ali de fato condenando Jesus não era só esses líderes, ou Pilatos, ou o Império de Roma. De fato, isso era o que menos importava. Alguém bem mais poderoso e bem mais ofendido estava condenando Jesus. O Pai. O próprio Deus. Versículo 33. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Você já participou de um eclipse? Eu lembro, quando foi o último que eu participei. Eu era bem pequeno, tem muitos anos já, eu lembro que eu estava na escolinha assim, e no meio do dia ficou escuro. Lembra como é isso? Aquele eclipse que no meio do dia some a luz, você parece que está de noite, porque a lua encobre o sol, né? E aquilo é uma experiência incrível. Agora, como deve ser uma escuridão total? Uma escuridão completa, que é o que a Bíblia fala, por 3 horas. Ano que vem vai acontecer um dos maiores eclipses que a gente já calculou e contabilizou na história da humanidade. Lá, especialmente no Egito, vai acontecer sobre a Terra inteira, né? Um eclipse total. Mas, especialmente no Egito, vai ficar 6 minutos de eclipse. 6 minutos. Um tempo médio é 2 minutos. Às vezes é segundos, né? Dependendo da região que você está. Mas 6 minutos, a ciência inteira está lá na expectativa do que vai acontecer. A Bíblia aqui diz que foram 3 horas de escuridão total. Você lembra das pragas do Egito? Lembra, né? As 10 pragas do Egito. Né? O filme O Príncipe do Egito ali. Está lá as 10 pragas. Qual que era a última praga? A última praga era a condenação final, era a morte do filho mais velho, do primogênito ali. Todos os filhos mais velhos foram mortos ali. Essa era a última praga. Agora, qual foi a praga antes dessa? A praga 9. Antes dessa praga, antes da morte do filho, qual que foi a praga? Foi a escuridão total. E ali foram 3 dias. E o livro de Êxodo fala que a escuridão era tão densa que dava para pegar ela, dava para ser apalpada. 3 dias de uma escuridão tão tensa que você parece que sentia ela, não havia luz, não se fazia luz no povo do Egito. Antes dessa morte do filho, houve o anúncio da condenação. A escuridão na Bíblia é sempre o anúncio de condenação. Assim como foi no Egito, assim como é ao longo do Antigo Testamento, várias passagens que anunciam isso. O sol não há mais, há escuridão. E quando isso acontece, é o prenúncio de que a condenação de Deus está prestes a acontecer. Deus está condenando algo aqui. E de fato, trevas escuras são o sinônimo do juízo de Deus. E a terra estava prestes a ver o juízo de Deus em ação. Por isso, a escuridão total e Deus exercendo o juízo. Agora, para nós entendermos bem a cruz, a gente precisa entender bem a ofensa. Eu te expus o que
os líderes judeus apresentaram para Pilatos, e a ofensa que eles apresentaram a Pilatos, para que Pilatos então pudesse condená-lo. Mas, veja, essa condenação terrena aqui, ainda que ela tenha o seu valor, não é sobre isso. Jesus não veio aqui para isso exatamente. Ele estava sendo acusado e condenado por uma ofensa bem maior, e a gente precisa entender essa ofensa. Tudo começa no começo, no início. Deus é o autor do universo. Ele é o criador de todas as coisas. E o propósito de Deus para o ser humano é a comunhão com Deus. Deus criou todas as coisas e nos criou para que nós tivéssemos comunhão com Deus. E Adão e Eva desobedeceram. Essa comunhão, ela dependia da confiança, da fé e da obediência desse primeiro casal e do ser humano em si para Deus. Para a palavra de Deus. Aquilo que Deus fala precisava ser suficiente para o ser humano. E não foi. Adão e Eva ficaram descontentes com a palavra de Deus. Não tiveram fé, não foi suficiente, não confiaram em Deus. Deus foi insuficiente para eles. Eles se revoltaram contra Deus, se rebelaram contra Deus, escutaram a voz do diabo e abandonaram a Deus. Isso nós chamamos de pecado, de queda, de desobediência. E após eles ofenderem a Deus pela primeira vez, agora os seus descendentes mantiveram essa tradição, eu diria assim, esse hábito. Um após o outro, todos se desviaram, todos se rebelaram contra Deus. A humanidade tem vivido um ciclo de ofensas contra o seu Criador. Paulo escreve isso lá em Romanos, ele diz: não há um justo sequer, nenhum, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram. E justamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com língua engano, um veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está falando sobre mim, Paulo está falando sobre você, Paulo está falando sobre toda a humanidade, todos os seres humanos. Todas as pessoas, elas já nascem condenadas pelo pecado de Adão e reforçam essa ofensa, reforçam a sua culpa todos os dias. Bom, a punição para isso, a punição prometida por Deus para quem fizesse esse erro, para quem pecasse, era a morte. E não apenas uma morte física, mas uma morte eterna. Romanos 6, 23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte. E no 3, 23, ele diz: porque todos pecaram e estão afastados, carecem da glória de Deus. Isso é o que nós acabamos chamando de inferno. Inferno é essa morte eterna, essa segunda morte. Como o Apocalipse chama de o lago de fogo, a segunda morte, a condenação eterna, a punição eterna. Veja, o inferno, ele não é o reino do diabo, como alguns acham. Um lugar onde o diabo reina e lá é o lugar dele. Não. O inferno é o lugar que o diabo mais tem medo. Porque é o lugar de punição de Deus. Quem manda no inferno é o próprio Deus. Lá é onde Deus irá punir o diabo, os seus anjos e todos aqueles que se rebelaram contra Deus. Porque a ofensa era essa, a punição era essa. O inferno é a ira de Deus sendo derramada. A ira santa de Deus sendo despejada. Quase que como se Deus enchesse uma taça grande de ira e despejasse sobre quem está no inferno. Um cálice que Deus enche da ira dele. Salmo 75, versículo 8 diz: o Senhor Deus tem em sua mão uma taça, um cálice, cheio de vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem até a última gota. Deus vai falar no Antigo Testamento várias vezes: eu vou embriagar o povo com esse vinho da minha ira, com esse cálice cheio da minha ira. Toda a humanidade estava condenada a beber esse cálice. Essa é a punição, porque nós desobedecemos. A ofensa foi aquela, e nós repetimos essa ofensa constantemente. A punição que Deus estabeleceu para esse mundo que Ele criou foi beber o cálice da ira dele, ou o inferno, uma punição eterna. A justiça santa de Deus iria mandar todas as pessoas para o inferno. Mas aí vem o que a gente chama de bode expiatório.
Desde o primeiro pecado, lá de Adão e Eva, Deus, ele mostrou que sangue seria exigido, desde lá. Animais precisaram ser sacrificados para que Adão e Eva vestissem roupas, cobrissem a nudez que expunha o pecado deles. Desde lá, Deus já apontou que um sacrifício precisaria ser feito. Pecado resulta em morte, e até então a nossa morte. A punição é essa, quem peca, morre. Mas lá em Gênesis também, lá em Adão e Eva, assim como Deus ensina que o pecado gera morte, Deus também ensina que existe um modelo de substituição de sacrifício. Tem como alguém trocar de lugar comigo? Veja os animais. Deus não matou Adão e Eva imediatamente. Animais foram mortos num primeiro momento. Existe esse modelo de sacrifício que envolve uma troca. O termo bíblico é expiação. Alguém expia com X, né? Troca. Faz esse sacrifício por mim. O que nós chamamos de bode expiatório, é um termo bíblico. Vamos colocar a culpa sobre esse animal aqui, para que não venha sobre nós. Deus ensina isso desde lá de Gênesis, desde Adão e Eva, e vem ensinando o povo de Israel que a ofensa gera morte, a punição é morte. Mas ele também sempre ensina que ele aceita trocas. Você pode morrer no meu lugar, um animal pode morrer no meu lugar. Ao invés de ser punido, eu poderia apresentar algo em troca dessa punição, um sacrifício expiatório. E toda a religião judaica se baseava nessa noção de expiação, nessa noção de substituição, de troca. Deus passou séculos ensinando o povo disso. Ele foi aprimorando a lei, deixando ela mais robusta, com detalhes que expunham isso. Troquem os pecados de vocês, coloquem algum animal e troquem a punição que vocês receberiam por esse animal. Todos os animais sacrificados ao longo de toda a história do povo de Israel apontavam para essa ideia de Deus. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 3, diz assim, ó: em vez disso, esses sacrifícios animais, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecado. Então eu disse: eu estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade. Faça em mim a tua vontade. O cálice que Jesus pede para evitar, lá no Getsêmani, é justamente esse. Quando ele fala: se possível, passa de mim esse cálice. O cálice que Jesus está se referindo é esse, é o cálice cheio da ira de Deus. Mas como ele diz aqui em Hebreus, como ele falou lá no Monte das Oliveiras: faça em mim a tua vontade, eu estou aqui para te obedecer. Na cruz, Jesus experimentou o que eu estava destinado a experimentar. Essa ideia que Deus ensinou sobre troca, sobre expiação, sobre substituição, que ele foi ensinando ao longo de séculos para o povo, era de fato consumada em Jesus. Como o autor de Hebreus fala, não era sobre animais. Ele só queria apontar e ensinar para vocês que, de fato, um homem poderia morrer por outro homem. E lá na cruz, Jesus experimenta o inferno que eu estava condenado a sofrer, a receber. Estou casado com a Suzy há 9 anos, vai fazer agora. E a cada ano eu sou mais amigo dela. Claro. A gente se conhece mais, aprofunda os nossos relacionamentos, nosso relacionamento. A gente conhece melhor um ao outro, as falhas, as qualidades, as dores, né, aquilo que o outro está sentindo. Não sei aqui quem já conseguiu chegar naquele lugar onde você conhece, ou melhor, você passou mais tempo com uma pessoa do que solteiro ou com seus pais. Você já virou aquela chave de... Talvez a pessoa que mais te conhece é a pessoa que você está casado, porque já está anos, décadas ali. Quão profundo é esse relacionamento? Como ele vai... Estou vendo alguns casaizinhos assim felizes, né? Isso é muito legal, a gente vai passando tempo e vai se conhecendo. Agora você já parou para pensar quão profundo é o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho?
Quantos anos eles estão juntos? Quanto eles se conhecem? De fato, Jesus responde essa pergunta em João 10:30, dizendo: eu e o Pai somos um. A gente é um, a mesma pessoa. Às 3h, versículo 34, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse relacionamento tão profundo, agora no peito de Jesus, no coração, na alma de Jesus, vira um sentimento de abandono, de desamparo, de solidão. Por 3 horas, Jesus sentiu toda a ira de Deus. Gole por gole, ele foi tomando esse cálice da ira de Deus. O inferno, de fato, que é esse lugar de juízo, de punição de Deus, estava aqui na terra. Na pessoa de Jesus, Jesus estava vivendo o inferno, que era destinado a mim. O pecado de uma multidão incontável estava sobre ele. Paulo em Gálatas diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Em Coríntios ele diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Imagina então a dor de Jesus em ver o Pai o abandonando, porque agora ele estava vivendo uma faceta do Pai, que era a faceta da ira. O abandono, ele se sente angustiado, abandonado, só. Ele, o relacionamento perfeito com Deus. Justamente o relacionamento mais profundo, eterno que existe. Jesus sente esse peso da solidão e do afastamento de Deus. Algo que de fato será sentido por aqueles que forem condenados ao inferno. A maior injustiça sofrida por Jesus não foi a acusação lá dos líderes judeus, e troca por Barrabás, e todo aquele movimento político ali. Não é essa a maior injustiça que Jesus sofreu. A maior injustiça que Jesus sofreu é ter trocado de lugar comigo naquela cruz. Eu devia estar lá. Você devia estar lá. Isso sim é injustiça. Absurdo não foi Barrabás trocar de lugar, descer, né? Nem tinha subido na cruz, mas abrir mão daquela cruz. Absurdo foi eu não ter sido pregado ali. Isaías 53 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Qual é o efeito da morte de Jesus na tua vida? Qual é o efeito da cruz na tua vida? Você já entregou a sua vida e confiou a sua vida para esse sacrifício expiatório, essa troca, essa substituição? Você já entregou a sua vida a esse Jesus que trocou de lugar com você? Quando você se encontrar com Deus, o que você pretende apresentar? Aquilo que você tem feito, tentado viver e fazer de bom, ou aquilo que Ele fez? Versículo 37. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. João vai contar para a gente que ele grita: tudo está consumado. Pronto. E aí ele morre. Das muitas coisas que a gente não consegue entender na história e na Bíblia, a morte de Jesus, do próprio Deus, é uma das mais difíceis para mim.
Porque Jesus morreu. Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, ele morreu aqui. Deus morreu. Ali estava um homem que era o próprio Deus e agora ele estava morto. E se antes Jesus estava sentindo esse desamparo, essa solidão, essa aflição, porque de fato ele estava no próprio inferno, vivendo o inferno da ira de Deus ali por horas, agora ele suspira, fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado, e morre, em paz, satisfeito, sabendo, aliviado, que tinha cumprido o seu propósito, tinha feito aquilo que ele tinha vindo para fazer. Então o véu do santuário do templo, versículo 38, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Na cruz, não é só Jesus quem morre. Além de Jesus, outra coisa morre junto. Sabe o quê? A morte. A morte. Morre ali com Jesus. Um dos livros mais famosos do cristianismo moderno, eu diria assim, é de John Owen. A morte da morte, na morte de Cristo. Na morte de Cristo, a morte morreu. Ali, de fato, a morte é morta. Se o problema do pecado era a ofensa contra Deus, o pecado fazia com que nós ficássemos em ofensa contra Deus, esse problema foi resolvido. E o véu do templo mostra justamente isso, ele apontava para isso. O véu do templo significava uma distância, uma separação entre Deus e vocês, o que é sagrado e o que não é. A minha santidade e o pecado, a ofensa de vocês. Vocês não estão comigo. Era o que o véu do templo, essa cortina, ensinava. E agora o próprio Deus rasga ela de alto a baixo e diz: acabou tudo isso. Não há mais separação entre Deus e os homens. Em Jesus, a morte foi morta. Não há mais condenação. Aqui termina o Antigo Testamento. Na nossa Bíblia, a gente divide até Malaquias, quase errei, eu ia falar Zacarias. Malaquias, o Antigo Testamento. E, claro, tá certo. Mas às vezes eu gosto de avançar um pouquinho. O início do livro de Mateus, de Marcos, e até aqui. Quando Jesus morre e o véu do templo é rasgado, e Deus fala assim, ó, acabou tudo isso. Acabou a lei. O Antigo Testamento se encerra aqui, a aliança antiga se encerra aqui. Não há mais condenação para quem está em Jesus. A ofensa, ela foi devidamente cumprida. Cumprida. Foi pago o alto preço. Sabe quando você está na casa de alguém e por algum motivo você não quer comer alguma coisa, é um bolo que você não gosta, é muito doce, ou é café com açúcar para quem não bebe isso, é álcool para quem não bebe, está dirigindo, sei lá, você está ali naquele momento, você está de jejum, você está de dieta, não sei. E aí as pessoas te oferecem alguma coisa, você fala, não, muito obrigado. Não, eu vou passar. Sabe? Não vou querer. Para mim deu, tá legal. Jesus viu uma taça cheia de vinho se aproximando dele. E ele até falou, eu não queria ela. Se possível, afasta de mim esse cálice. E não foi. Qual foi a resposta da oração de Jesus? Em uma palavra. Não. Minha vontade é essa. E Jesus acatou essa vontade, sim. Agora perceba como nós podemos pedir algo que foi negado para o próprio Jesus. Quando esse cálice estiver passando por nós, quando a gente estiver lá, frente a frente com o Deus justo, o juízo final, e o cálice for sendo passado, esse cálice cheio de vinho da ira de Deus, a gente vai poder falar, não, eu vou passar. Não, muito obrigado. Não, eu não vou tomar. Obrigado. Eu estou bem. Eu não quero. Jesus, ele mesmo declara, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Paulo fala de maneira tão clara, agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão
em Cristo Jesus. Na cruz, Jesus estava garantindo a vitória para o seu povo, para as suas ovelhas. Onde está, ó morte? Paulo zomba em Coríntios. Onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê o teu poder de ferir? Onde está, ó morte? Agora, todo aquele que crê nele não perece. Lembra dos versículos mais famosos do cristianismo? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda que Jesus de fato tenha morrido por todo mundo, na cruz Jesus não salvou todas as pessoas. Nem todos são salvos na cruz. Ou melhor, ninguém é salvo na cruz, a não ser que creia em Jesus. Um pouquinho mais para frente, João 3,16, eu li o 36, diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas permanece sobre ele a ira de Deus. Jesus morre. O próximo relato que a gente tem é de um soldado romano que está vendo tudo isso e tomando uma decisão. Olhando para esse sacrifício na cruz e tomando uma decisão. O centurião que estava na frente de Jesus, vendo que assim tinha expirado e morrido, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. A salvação, ela pertence somente àqueles que creem em Jesus de todo o coração. Em Jesus, na cruz, ele paga a ofensa de todo aquele que crê nisso. Entrega a sua vida 100% para Jesus. Você acredita em Jesus? Você acredita em tudo isso? Nessa história que eu te contei? Na história da Bíblia? Você acredita no poder da cruz? Você crê que, de fato, há um poder que Jesus iniciou e liberou na cruz? Você já se arrependeu dos seus pecados? Verdadeiramente confessou isso no seu coração, no secreto, sim, é verdade, mas também publicamente? Falou: ei, eu quero me batizar, eu quero confessar isso, eu acredito nesse Jesus, eu acredito na cruz. O que essa cruz representa para você? O que essa cruz representa para você? Hoje é dia de salvação aqui, nesse prédio. Nessa igreja reunida. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você se entregar de fato para Jesus. Deus quer salvar pessoas aqui. Nesse lugar a gente tem entregue a nossa vida porque cremos que Ele mudou tudo para nós. E por isso a gente compartilha o que Ele tem feito. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus estava morto. Agora o seu espírito estava com o Pai. O seu corpo frio estava num túmulo, em algum lugar lá perto de Jerusalém, fora da cidade. Mas o seu espírito estava com Deus e o seu corpo estava lá, deitado, sem vida, morto, de fato. Mas esse ainda não é exatamente o fim da história. Ela não acaba aqui, mas eu não quero dar spoilers, tá bom? Cenas dos próximos capítulos, domingo que vem, a gente fecha essa história. Se por um lado a crucificação de Jesus foi o maior pecado cometido pela humanidade, o nosso maior pecado foi matar o próprio Deus. Quando a gente teve a oportunidade, quando Ele se fez homem mortal, a gente fez o quê? O matou. Por outro lado, foi a maior bênção que nós poderíamos receber. Dificilmente alguém morreria por uma pessoa boa. É o que fala. Que dirá por um inimigo? E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se entregou por nós, que éramos inimigos, os ofensores. Lembra? Os que estavam presentes lá nessa almoço, início de tarde. Muitos zombaram, muitos riram, muitos não creram. Talvez tiveram indiferença e alguns poucos creram de fato no que estava acontecendo. E é justamente essa diferença de postura que mostra a fé daqueles que estão totalmente dispostos a confiar em Jesus, reconhecendo os seus próprios pecados, reconhecendo Ele como o único Rei e como o único Salvador.
A pergunta que fica para nós nessa manhã é: o que a morte de Jesus na cruz significa para você? O que significa para você a morte de Jesus na cruz? Eu vou cantar uma canção, queria te convidar a fechar os seus olhos e pensar nisso. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Jesus, nós não podemos imaginar o que foi o teu sacrifício na cruz. Aquelas horas sendo punido, não só pelos flagelos humanos, pelos espinhos, pelos pregos, mas por esse cálice da ira do próprio Pai, destinado a mim e a toda a humanidade. Deus, isso é, de fato, a coisa mais importante das nossas vidas. A cruz, o sacrifício teu, essa troca, a substituição, a pena que cabia a nós e que foi posta nos teus ombros, isso mudou, Deus, tudo. Agora, de fato, nós podemos ter comunhão com Deus, contigo, com o Pai. Podemos ter uma vida plena, podemos ter alegria. E muitos, Deus, muitos, a maioria, o Senhor inclusive nos ensinou, ainda passa a largo dessa verdade. Ainda ignora o maior evento que já aconteceu aqui nesse planeta, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa operar, Deus, poderosamente. Primeiro em nós,
para que nós possamos viver essa verdade, Deus, e testemunhar essa verdade não só com palavras, mas especialmente com palavras, Deus. Que possamos proclamar, Deus. A salvação vem pelo ouvir a Tua palavra, que possamos proclamar ao mundo que o Senhor Deus enviou Tu, Jesus, para morrer no nosso lugar. E todo aquele que nele crê, em Ti crê, recebe essa troca, esse presente de graça, tão caro, tão valioso, mas que vem para nós de graça. Por favor, impeça, limpe de nós, impeça dos nossos corações qualquer tentativa de ganhar, de recompensar, de usurpar até a Tua graça com obras, fazendo coisas tolas, achando que ainda há um movimento religioso, ainda há um véu, ainda há uma tentativa humana de nos aproximarmos do Senhor. Limpa isso de nós, Deus. Expurga esse pensamento tão, de novo, ofensivo para o Senhor, que possamos de bom grado, de coração grato, humilde, contemplativo, perante a Tua beleza, Deus, e o Teu poder, receber a graça, Deus, da cruz. Mas, da mesma forma, não permita, Deus, que possamos viver indiferentes a isso, Deus. Que toda manhã acordemos constrangidos, Deus, a sermos homens e mulheres mais parecidos contigo, mais fiéis, Deus, com o nosso Rei. Que o Teu Espírito Santo salve pessoas através da nossa vida, através daquilo que a gente fale, nas células, no trabalho, em casa, nessa manhã também, Deus. Obrigado, mais uma vez, nós Te agradecemos, com o coração tão pequeno, tão pobre, fraco, como aquele garoto que só tinha alguns pães, alguns peixes, mas é tudo que temos, Deus. E o que eu tenho, eu quero colocar nas Tuas mãos, Deus. Colocar diante do Senhor e falar: Jesus, obrigado, obrigado. Restaura as nossas vidas. Tu que começou essa boa obra, Deus, não deixa agora eu andar sozinho. Termina ela em mim, Deus. É isso, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Amém? Amém, queridos.